Bom dia, oitavo ano. Vamos começar nossa aula de hoje, de artes. Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, o vídeo, né? Então eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer, tá? Bom, primeira coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é o seguinte: durante a nossa aula vão ter algumas atividades nos slides. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam agora é abrir o caderno de desenho, para quem tem, para quem não tem a matéria de artes, faz logo o cabeçalho, tá? E todas as atividades que tiverem aqui vocês anotam e deixam para responder depois que os slides terminarem. Eu vou dar tempo para isso na nossa aula, para fazer isso. Se for preciso, vocês podem pausar o vídeo para copiar. Eu vou dar um tempinho também, mas se não for suficiente, vocês pausam, copia, pergunta e responde depois que a aula do vídeo terminar, tá? O diário também já vai estar no slide, vocês vão anotar. E quando eu solicitar a foto do diário, vocês mandam para mim. Qualquer dúvida, sempre perguntem no grupo. Jamais fiquem com dúvidas. Ao final do vídeo, eu vou pedir para vocês gravarem um áudio me contando o que foi que vocês entenderam da aula. Então, prestem bastante atenção. A primeira coisa que a gente vai fazer é a correção da página 43, que vocês já mandaram para mim a foto, tá? É uma página rapidinha, então não vai dar muito problema. Observe aí os detalhes da obra e relacione com suas respectivas descrições. Então, tem: essas pessoas humildes se alimentam do que plantam e dividem os alimentos entre os membros da família. Então, é aí a letra B que representa isso. Tá? Os rostos são pintados de maneira expressiva, evidenciando as marcas e as expressões atormentadas. Letra A. As mãos são torcidas e maltratadas, resultando no trabalho duro com a terra. Letra D. Representa bem as mãos. E um candeeiro ilumina o ambiente com uma luz fraca, mostrando uma simplicidade do ambiente das pessoas e da refeição. Letra C. Tá? Esse quadro, a gente vai falar dele hoje, chama Os Comedores de Batata, de Van Gogh, bom, que é um artista, inclusive, extremamente famoso. Qualquer dúvida, por que essa letra é essa, por que a minha não está certa, a pró, é só perguntar no grupo, tá? Que eu respondo. Bom, então bota aí na página 40, volta um pouquinho, bota na página 40, a vida como ela é, que é o assunto de hoje. Ações comuns, né, do cotidiano. Ações comuns como cozinhar, ler e comer podem ser fontes de inspiração para diversos artistas. Eles retratam certos aspectos da vida que muitas vezes poderiam passar despercebidos em nosso dia a dia. Mas saiba que nem sempre foi assim. Por muito tempo, a arte ocidental privilegiava em suas pinturas a mitologia, a religião, a nobreza e as cenas históricas. Então vamos lá explicar. Antigamente, né, a arte ocidental só achava importante mitologia, religião, nobreza ou cenas históricas. Se os quadros não fossem sobre isso, eles não eram dados a sua real importância, não eram dados como importante, tá? O artista não era valorizado. Depois de um tempo, na verdade, do meio do século XVII para cá, ações do cotidiano começaram a ser retratadas e foram dados seus créditos, né? Então, ler, cozinhar, comer foram colocados em pauta essas pessoas simples que faziam coisas simples e começou a ser percebido o valor dos artistas que pintavam o cotidiano, que na arte ocidental não era valorizado, tá bom? A primeira atividade que a gente tem é aí, essa página. Então, foi como eu falei com vocês, o caderno que já está com o cabeçalho, coloca aí atividade 1, tem 2 perguntas na atividade 1, vocês vão colocar aí. Na imagem ao lado, ó, essa imagem aqui, quem tem livro, essas 2 perguntas estão no livro, na página 40, mas também vão responder no caderno. Quem não tem livro, copia essas 2 perguntas, a imagem é essa daqui, para vocês analisarem. Na imagem ao lado, o que foi retratado? Então, analisa a imagem aí, vê o que vocês acham que foi retratado e coloca lá. E quais são os elementos presentes na cena que nos contam a respeito do seu contexto. Então, vê aí os elementos, analisa bem essa cena, tá? Para poder vocês dizerem os elementos. Gente, vamos analisar direito, tá? Não é, uma casa, sim. Quais são os elementos presentes na cena? Vamos, né, ser cuidadosos com a tela, analisar de verdade, não só olhar, que são coisas bem diferentes, tá bom? Bom, no século XIX, a obra A Leiteira, que é essa que vocês acabaram de ver, essa é a obra
Essa é a obra A Leiteira, tá? A obra A Leiteira, de Johannes Vermeer, foi um dos principais pintores holandeses a se retratar o cotidiano. Pintava com muita habilidade técnica. Vermeer não apenas reproduzia os mínimos detalhes, como conseguia ter domínio da atmosfera da cena. Muitas obras que apresentam o cotidiano como tema de referência também podem ser consideradas evidências de costumes e de contextos históricos e sociais de variadas épocas. Já na metade do século XIX, o cotidiano voltou a ter força no cenário artístico, mas desta vez mostrou também outros aspectos, como o trabalho e as mudanças provocadas pelo processo de industrialização, pelo qual o mundo ocidental passava. Esses aspectos mais realistas contidos nas obras fez surgir um movimento artístico chamado realismo, né, que retratava a realidade. Gustave Courbet foi um pintor francês e um dos grandes nomes do realismo. Artistas de outras épocas continuaram investigando esse tema. É o caso do impressionista Pierre-Auguste Renoir. Ele particularmente gostava de pintar os momentos de lazer das pessoas que moravam em Paris. Os artistas impressionistas saíam pela cidade e pelo campo para pintar ao ar livre as cenas que observavam nos cotidianos. Eles buscavam representar os momentos com suas cores, luzes e personagens. Na próxima página eu vou mostrar 3 quadros, 2 realistas e um impressionista, para vocês darem uma olhada, tá? Quem está com o livro, essas obras estão na página 41 mesmo. Então, esse primeiro aqui é de Jean-François Millet, é A Colheita das Batatas, foi pintado em 1855, é um óleo sobre tela, está no Museu de Arte de Walters, em Baltimore, Estados Unidos. O segundo foi pintado por Gustave Courbet, a gente falou sobre ele, um dos artistas realistas mais famosos que tinha. O nome da tela é Os Quebradores de Pedra, foi pintado em 1849 e está na Galeria Novos Mestres em Dresden, na Alemanha. Então, repare, o realismo retrata a realidade. E esse daqui é um quadro impressionista de Pierre-Auguste Renoir, O Baile do Moulin de la Galette, foi pintado em 1876, está no Museu de Orsay, Paris, França. Percebem a diferença? Aqui vocês acham que é só realidade? E aí? Tem alguma coisa aí diferente desses dois? É isso que vocês vão falar. Na atividade 2, vocês vão analisar essas 3 imagens e perceber, né, analisar cada uma, perceber qual é a diferença, o que vocês sentem com essa, o que vocês veem nessa. Nessa daqui também, não é só você descrever o que você está vendo, é o que você está sentindo, o que o pintor, quis mostrar com essa imagem. A mesma coisa no segundo, vocês vão analisar, dizer o que vocês sentem com essa imagem, o que o pintor quis dizer com essa imagem, e a mesma para a terceira imagem, ok? Então, anotem aí o que tem que fazer, faz assim que terminar o vídeo. Página 42. As cores da emoção. E aí a gente continua o nosso assunto de hoje. Certamente você já ouviu falar das obras de Vincent van Gogh. Van Gogh ficou famoso, principalmente por ter cortado a própria orelha. Eu acho que eu já contei essa história para vocês, né? Ele tinha alguns problemas mentais e num desses momentos de loucura, Van Gogh cortou a própria orelha, tá? Ele chegou a machucar o irmão, inclusive, enfim. Ele teve alguns episódios psicóticos. Bom, a mais conhecida do pintor Van Gogh foi os girassóis, por exemplo. A exemplo dessas pinturas, Van Gogh gostava muito de pintar o cotidiano e os elementos simples, como cenas de trabalho do campo, sapatos, pessoas em seus momentos de lazer, coisas bem simples ele gostava de pintar. Inspirado por outros artistas que também se interessavam pelo dia a dia, né, pelo cotidiano, que é o assunto de hoje, especialmente Jean-François Millet, que a gente acabou de ver um quadro de Millet, né, no slide anterior. Van Gogh pintava muitas imagens, paisagens, além de retratos de pessoas comuns. Costumava até mesmo sair para pintar ao ar livre. Observe a primeira pintura, grande pintura de Van Gogh, que é os comedores de batata, que retrata pessoas simples que vivem no campo em uma ação cotidiana que é se alimentar, coisa simples, tá? Aqui o quadro, tá? Então ele mostra aí 5 pessoas, provavelmente da mesma família,
se alimentando. Você pode ver nessa imagem que é uma casa simples, tá? Por algumas estruturas que você percebe pintado aí, que eu não vou falar muito para vocês conseguirem responder. Essa é a atividade 3. Para quem tem livro, está na página 42. Para quem não tem, copia e responde. É sobre esse quadro. Que sentimentos e expressões você tem ao observar a pintura de Van Gogh com essas cores mais escuras? E, em sua opinião, por que o artista escolheu essas cores para pintar sua obra? Para você, as cores podem influenciar na percepção de uma pintura ou desenho? Lembrem-se, percebam que aqui tem 2 perguntas e aqui tem uma, tá? Vocês vão responder essas 3 perguntas sobre o quadro Os Comedores de Batata após o slide terminar. Qualquer dúvida, já falei com vocês, grupo, a professora está aqui para isso, tira qualquer dúvida de vocês, tá bom? Bom, então isso é o que a gente vê hoje, espero que vocês tenham entendido, mas se tiver dúvida é só falar. O diário de hoje é página 44 e 45. Espero que vocês sejam gentis o suficiente para tirar foto dessas páginas e colocarem no grupo para os colegas que não têm livro. Sempre, qualquer dúvida, pergunta diretamente para a professora, eu estou aqui para isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Bom dia.